Boa tarde, sejam todos bem-vindos aí à nossa live, a mais uma live aí da nossa série Hashtag Juntos Venceremos. Estamos aqui para bater mais esse papo aí com todos, né? Hoje um pouquinho mais frio que os outros dias, né? Isso é bom, que vai fazer com que a população fique mais em casa, né? Evite sair um pouco na rua. Mas sejam todos bem-vindos aí, queridos amigos, colegas, né, parceiros aí de profissão, colaboradores, né? Sejam todos bem-vindos aí para a nossa live de hoje. Já falamos algumas coisas, né, sobre planejamento, sobre liderança, sobre caixa, sobre cliente, cuidado da equipe, né? E hoje a gente vai falar um tema aqui que será que a gente vai sobreviver, né? Será que nós vamos conseguir manter o nosso negócio, né, nessa tempestade e após essa tempestade, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, falar sobre aí como é que estamos, né, como empresários e colocar aí então o que de repente precisa ser feito para a gente então sobreviver. Sempre são ideias, né, que a gente vai colocando. Não somos o dono da verdade, não queremos aqui dar aulas, nem ditar regras, mas simplesmente, né, ir colocando aqui as nossas ideias, porque acreditamos que pode ajudar. Desde já agradeço a todos, né, a todos da equipe Espaço Solução. Eu faço muita questão de lembrar que é a equipe certificada ISO 9001, né, então tenho muito orgulho, né, de dizer isso da Espaço Solução, de dizer isso da nossa equipe. Então, muito obrigado aí à equipe por todo o apoio. Muito obrigado também à equipe de marketing, né, o Vanderlei, a Aline, o Felipe e o Márcio. E também o Caio, né? O Caio, ele vai dar um tempo aí, né, conosco, está com outros projetos também. Ele vai cuidar mais da parte de sites, né, mas continua aí nos ajudando, né, nos apoiando. Muito obrigado aí, Caio, por todo o serviço prestado aí para nós nesse período todo. Então sejam todos bem-vindos aí a esse nosso bate-papo, tá certo? Bom, então o tema, né, a gente vai falar aqui se estamos preparados, né? Na verdade, será que a nossa empresa vai sobreviver, né? O que vai acontecer conosco? Será que o nosso negócio vai sobreviver? De uma forma mais ampla, será que o setor em que nós estamos inseridos vai continuar? Com certeza vai, mas acho que com muita transformação, com muitas mudanças, né? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso daí, né? E aí, diante dessa pergunta, será que nossa empresa vai sobreviver? Você, empresário, é que tem ela nas suas mãos. É você, empresário, que vai conduzir e que vai dizer se ela vai sobreviver ou não. E aí a gente pode pensar aí em alguns perfis, né, de empresários, de pessoas, de lideranças, né? Então a gente pensa aí em três tipos, né? Então a gente tem aquele perfil de empresário que está preparado, que está antenado, que está vendo o que está acontecendo, que está agindo, que está tomando decisões, que está colocando as ações para frente. Então esse é um tipo de empresário que está aí trabalhando, que não deixou de trabalhar, que está agindo e agindo com coragem, com vontade e levando a sua equipe junto. Pode ser grandes, né? A gente vê aí exemplos de grandes empresários fazendo isso, também médios e pequenos, né? E até microempresários, muitos microempresários fazendo isso, trabalhando e trabalhando muito, né, nessa época para fazer o seu negócio sobreviver e depois, quem sabe, crescer. Também nós temos aquele tipo de empresário, aquele tipo de líder ou de pessoa que pensa assim, né? Não dá para fazer nada agora, tá tudo parado, tá tudo complicado, eu vou esperar. Eu vou esperar um pouco essa pandemia aí passar. Aí quando passar, quando tiver tudo mais normalizando, aí a gente começa a trabalhar. Aí a gente começa a ver o que vai acontecer, né? Então, ficar esperando aí a banda passar, ficar esperando as coisas acontecer, nesse momento, na minha opinião, eu acredito que não é um dos melhores caminhos, não, né?
A gente tem que buscar agir, né? Mas também tem um outro, né? Tem um terceiro tipo de empresário, ou a gente pode chamar de perfil, né? Ou de pessoa, ou de líder, que é aquele que... O que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa? E aí, mas o que é isso, né? O que vai acontecer? Então é aquele que não, né, não sabe nem o que está acontecendo, não sabe nem aonde está. E a gente tem sim alguns exemplos aí, tanto de grandes líderes, grandes empresários, como médios e pequenos e micros empresários que de repente também estão nessa situação aí. Bom, esses dois últimos que eu falei, onde estamos, né, o que pensa, que pergunta onde estamos, o que está acontecendo, e o outro que fala vou esperar as coisas passarem, as coisas melhorarem, eu não sou muito a favor desses dois tipos, não. Prefiro mais o primeiro tipo, porque ele está agindo. Ele não sabe ainda, o futuro é incerto, mas ele está agindo. Está agindo por quê? Porque tem responsabilidades, porque tem o seu próprio brilho, a sua própria vontade, a sua própria motivação. Ainda ontem, na nossa reunião de SWOT, né? De análise SWOT, de planejamento, até aí os próximos 4 ou 6 meses pela frente, porque agora tem que ser assim, né? A gente falava de entusiasmo e motivação. Uma pessoa entusiasmada, ele pode provocar uma guerra, desde que as outras pessoas estejam motivadas a isso. Então eu posso entusiasmar a minha equipe, mas se ela não estiver motivada, né, alguém pode me entusiasmar, chegar e colocar com bastante entusiasmo. Se eu não estiver motivado, não vai acontecer, né? Então a gente vai levando aí. Mas esse estar preparado, estar agindo, a gente precisa agir também levando em conta aí alguns cenários, né? E alguns cenários que a gente já falou várias vezes de desenhar cenários nesse momento, de entender os cenários, de procurar pensar se é um cenário negativo, positivo, realista, se é pessimista, se é otimista, se é extremamente pessimista, extremamente otimista, enfim. Se é um cenário que vai ser rápido, que vai ser longo, a gente tem que aprender e ir desenhando esses cenários, né? Mas o fato é que nós estamos vivendo aqui um momento, né, essa tempestade, né, e esse momento que estamos vivendo, que vamos chamar assim, essa crise, essa pandemia que estamos vivendo, ela é sem precedentes. Mas já teve outras. Sim, já teve. Essa daqui está sem precedentes. Pelo momento, pela forma, né, até pela tecnologia, né, que espalha notícias de forma muito rápida. Então ela é sem precedentes. E também sem previsibilidade, né? Quem estava prevendo isso? De repente, sei lá, uma parcela muito pequena, porque o mundo inteiro foi pego de surpresa. E sem fronteiras, né? Então, de repente, algumas coisas acontecem em alguns continentes, em alguns países. Dessa vez, praticamente todos os países dos 5 continentes aí foram atingidos, né? Então, é uma situação interessante. E que tem reflexos incríveis, né? Reflexos humanitários, reflexos sociais, econômicos e culturais. Então vai mexer com a humanidade. É uma crise sanitária que partiu da saúde e vai mexer com a humanidade, vai mexer com os hábitos de saúde, vai mexer com os hábitos de cada cidadão. Social, vai mexer com os nossos hábitos sociais. Nós vamos continuar indo ao cinema? Nós vamos às festas? Como é que vai ser daqui para frente? Como é que vai ser o nosso relacionamento? Vamos continuar abraçando a todos? Né? E de relacionamento, né? Também uma crise com reflexos econômicos, o que a gente já está sentindo aí, né? PIB de diversos países aí caindo, previsão do Brasil também caindo, desemprego, né? Empresas quebrando, enfim, um reflexo econômico aí de ordem mundial. E, é claro, culturais, né? Então a nossa cultura também vai mudar. Nosso jeito de lavar as mãos, de repente era correto, mas agora vai ser muito mais, né, intenso. Então teremos aí vários hábitos, né, que vão sendo mudados aí. E também é uma crise que traz impactos aí muito fortes em governos, em empresas e em pessoas. Os governos, tem muitos governos que ainda não conseguiram encontrar o caminho ideal.
tem governos que já se ajustaram, que já controlaram, tem outros que ainda não conseguiram, né? E o reflexo vai ser grande, porque vai afetar aí o caixa do governo também, a arrecadação, os gastos que estão tendo, né? Não só o Brasil, todos os governos do mundo inteiro, os gastos que estão tendo. Então, como é que vai ser isso, né? As empresas, né? Então, empresas que estão sumindo, estão desaparecendo, setores inteiros poderão desaparecer, e as pessoas. Então, realmente aí um momento aí que nós estamos vivendo que é bem interessante. Como eu disse, o perfil dos dois últimos empresários ou pessoas, a gente vai deixar um pouquinho de lado, e vamos falar então um pouco do perfil do empresário que está preparado, do empresário que está agindo, do empresário que está correndo atrás. Porque ele já começa a entrar num momento de crescimento. Pô, Reginaldo, como é que eu estou crescendo se meu comércio está parado ainda? Como é que eu estou crescendo se meu faturamento caiu 30%, 50%? É isso aí, nós já começamos a entrar aí numa zona de crescimento por causa da nossa atitude, por causa do nosso pensamento. Porque crescimento não é só crescimento financeiro, é crescimento em todos os sentidos, né? Então, aquele empresário que está agindo, ele já começou a pensar nos outros, e já começou a pensar em como ajudar as outras pessoas, né? Então ele já está numa outra fase, ele está agindo até, não só pensando no seu próprio negócio, mas agindo também para ajudar os colaboradores, para ajudar as outras famílias, para ajudar os outros colegas, os outros empresários. Ele também já está com o foco no futuro, porque já está agindo, mas agindo pensando lá na frente, pensando na sua sobrevivência, na sobrevivência da sua empresa, do seu mercado, do seu setor, enfim, né? Ele já está pensando lá na frente, então ele está agindo. Não está parado esperando as coisas passarem, e também não está naquele sentido, não sei onde estou. Não, eu sei onde estou, é incerto o futuro, mas eu tenho que agir, eu não posso ficar parado, né? Então, é nesse ponto. Então, é aquele empresário que já procura maneiras, né, e que já está se adaptando às mudanças, né? Que começou mesmo de forma, né, turbulenta, atribulada, mas iniciou uma mudança e está se adaptando a todos, adaptando o seu negócio, a sua empresa, a essas mudanças que estão acontecendo. É aquele empresário que já procura colocar aí um pouco do seu conhecimento, dos seus talentos, né, da sua experiência a favor também dos seus, que antes eram concorrentes, e agora seus colegas, a favor da sociedade, a favor das famílias. Então começa a, poxa, eu tenho um pouco de conhecimento, ou então tenho uma visão, eu vou passar essa visão, esse conhecimento. Então ele já é aquele empresário que está agindo. É aquele empresário que já começa, que percebe, né, que percebe a importância dos outros na sua vida, né, e vai agradecendo sempre, e vai reconhecendo sempre a importância que todas as pessoas estão tendo nesse momento que está atravessando, e que terão principalmente daqui para frente. E aí vai reconhecendo, vai tendo empatia, né, com essas pessoas, e vai colaborando, e principalmente tendo gratidão com todos aqueles que estão ajudando. E é claro, esse empresário, que é esse primeiro tipo, que está preparado, mesmo sabendo o que vem pela frente, mas que está correndo, que está agindo, esse empresário aí, ele começa, até pelos seus próprios atos, pela sua fala, pela sua inspiração, ele começa a levar esperança para aqueles que estão do lado, né? Por quê? Porque tem hora que dá uma angústia muito grande, tem hora que dá um medo muito grande. E se acontecer com a gente de contrair isto? E se acontecer de alguém da nossa família? E se acontecer com alguém dos nossos colaboradores? E se acontecer, sabe? Então a gente vai se enchendo de angústia. Então, nesse momento, é hora da gente levar esperança. Então, foram várias coisas aí, vários atributos aí que falei aí desse empresário que a gente acredita que vai fazer a sua empresa sobreviver. Então, será que você vai sobreviver? Será que nós vamos sobreviver? Será que o nosso negócio vai sobreviver? Então, aí tem algumas atitudes aí que, de repente, aqueles que estão nesse caminho, eu acredito que
irão sim sobreviver. Talvez até muito machucados, né? Mas vão sobreviver e com forças aí, porque uma das características também desse empresário é a resiliência, né? É aprender com o sofrimento, né? Como se diz aí, né, nas lutas, né, nos esportes de lutas, né? É aprender com as pancadas que leva. Aprende a apanhar para não cair e até para vencer. Não é isso? Muito bem. Então, esse empresário que... Vamos lá. Então, bom, esses são os três tipos aí do empresário que a gente quis colocar aqui como aqueles que vão ajudar a sua empresa a sobreviver e passar bem por essa tempestade. Nem preciso passar bem, mas passar por essa tempestade. Agora, quando a gente fala sempre de cenários, né? Então a gente está sempre falando de cenários disso, cenários daquilo, a gente precisa pensar em cenários. Vamos colocar aqui alguns cenários que a gente pode imaginar. E até alguns dados, né, que a gente vem trazendo aqui, né? Resolvi também colher alguns dados para a gente trazer para cá hoje, porque a gente tem muitos dados aí complicados, né? Já passamos de 3 milhões e 500 de contaminados no mundo, poxa, já mais de 200 mil mortes, aqui no Brasil mais de 100 contaminados, mais de 8.500 mortes. Bom, uma outra notícia é que nós temos sim mais de 50 mil curados, né, aqui no Brasil. Então opa, peraí, né, nem tudo está perdido, né? Muitas pessoas estão sim passando e voltando curadas. E são mais de 50 mil pessoas que estão curadas. Às vezes os meios de comunicação não mostram isso, né? Mas esse é um dado oficial que eu peguei hoje cedo, né? Aí tem outras coisas também, né? E que de repente serve para a gente pensar, nós que somos micro, pequenos e médios empresários. 75% das micro, pequenas e médias empresários não conseguem ter acesso aos créditos que o governo falou que está disponível. É isso mesmo. A gente entra nas instituições e faz cadastro e vai. Então tem muitos relatos. Não estou conseguindo, não estou... Pois é. Então, 75% das micro, pequenas empresas não conseguem ter esse acesso. Um outro dado que aí é importante para você imaginar aí o seu cenário, o seu setor. 3 de cada 4 consumidores já reduziram, né, o seu consumo e irão continuar reduzindo o seu consumo. Percebe que esse momento vai trazer mudanças culturais, mudanças sociais, econômicas. Por quê? Porque muita gente agora vai pensar no essencial, né? Não vai pensar mais no consumismo por consumir, não, eu gosto, eu vou comprar, né? Eu quero, eu vou comprar. Não, agora vai ser assim, opa, eu preciso. E aí, então a coisa vai mudar. Então, olha, de 3 de cada 4 consumidores já reduziram e vão continuar reduzindo o seu consumo, né? Depois da pandemia. Expectativas, tá? Então, na pergunta que fizeram. Um outro dado importante, 29% das micro, pequenas e médias empresas do país já tiveram interrupção total do seu negócio. Bastante, né? 29% das micro, pequenas empresas do país interromperam o seu negócio. 38% das micro, pequenas e médias empresas do país tiveram redução da demanda de consumo no seu negócio, ou de consumo ou de prestação de serviços. Então, se a gente pensar aí, um universo de quase 70% aí das micro, pequenas e médias empresas estão bem impactadas, né, com essa pandemia. Esse é um cenário que a gente vai enxergar aí para frente. Então, precisamos estar preparados para isso, né? Com relação às pessoas, uma pesquisa da CNI, essas pesquisas aqui estão no UOL, na CNI, no Sebrae, tá bom? Então a gente vai dizendo as fontes aí. 23%, né, dos trabalhadores da indústria já perderam a sua renda.
foram demitidos, né? Então, mas não falaram dessa forma, né? Disseram lá, perderam a sua renda. E pelo menos 20% tiveram uma redução da sua renda. Isso se fala na indústria, então a gente imagina que quando a gente aumenta vamos dizer, esse globo aí, né, de outros serviços, então acho que esse número aumenta muito mais. Então, como é que nós vamos sobreviver? E será que nós estamos preparados? Será que a nossa empresa vai sobreviver? Vai depender aí muito das nossas atitudes, sim. De estar agindo, de correr mesmo, de trabalhar bastante e de ir pensando sempre projetos de curto, médio e longo prazo. E sempre ir percebendo esses cenários. E é claro, pensar aí como é que vai ser essa retomada. Vai haver a retomada? Sim. Quando? Aqui no estado de São Paulo existe uma previsão de continuidade da quarentena. Tem algumas cidades, alguns estados que estão prevendo aí o que chamam de lockdown, né? Que é realmente a parada extrema, mas que a gente está vendo que não está funcionando no Brasil. Então, a gente não sabe como é que vai ser isso, né? Aqui o prefeito de São Paulo hoje colocou aí a situação de rodízios, né? Dentro da cidade de São Paulo. Né? Rodízio dias pares e dias ímpares, né? Então, algumas medidas estão sendo tomadas, a gente sabe que a retomada ela vai acontecer, mas a gente sabe como e não sabe como e quando ainda está bastante definido, né? Mas é importante você imaginar como é que está o seu setor, se é comércio, serviço, indústria, se é vestuário, comércio varejista, se é vestuário, se é alimentício, se é restaurante, se é lanchonete, se é serviços de festa, se é oficina, se é mecânica, enfim, indústria alimentícia, indústria do vestuário. O importante é você pensar aí onde é que você está inserido e como é que vai ser isso, como é que você vai imaginar isso. Uma recuperação rápida, né, que tem aí muita demanda reprimida, né? Muita gente aí que gosta de consumir e não está consumindo, então vai ser muito rápido. Não sei, vai ser gradual, né, durante um certo período, vai ser lento, né, muito lento, ou de repente vai ser uma retomada com mudança completa do seu negócio. Precisa estar preparado para isso também, porque de repente você tem que mudar totalmente o seu negócio para você sobreviver. Estar preparado, né, e fazer a sua empresa sobreviver, a gente tem que pensar também aí em algumas situações. E eu coloco aí duas questões, né, para a gente pensar aí nesse sou um empresário e vou fazer, né, e não vou ficar parado, vou agir. Então tem uma incógnita aí, né, que a gente já foi até falando. Como será este novo cenário? Como será essa nova sociedade? Como será esse novo momento que vamos viver, né? Então a gente precisa pensar nisso. Isso traz para nós também, essa incógnita traz para nós um grande desafio, que é como vamos reativar o nosso negócio se ele está parado. E se ele está caminhando aí meio que turbulento, né, como que eu vou fazer então a retomada dele? Então a gente precisa pensar aí sempre nessas situações, ir sempre se fazendo perguntas, né? E aí a gente precisa pensar numa questão que é fundamental nesse momento que estamos vivendo, que já vinha acontecendo, já falei, muitos especialistas estão falando, que é a transformação digital. Então, vai ser necessário a gente entender como a transformação digital vai mudar o meu negócio. Como a transformação digital vai impactar o meu negócio para melhor. Devo fazer? Sim. Não dá mais para ficar fora. Mas como? Como trabalhar essa transformação digital? Então esse é um grande desafio que a gente tem aí pela frente, porque
vai impactar de vez o seu negócio. E aí nós temos, né, aqueles que são resilientes, né, que são ágeis e adaptáveis. Então as empresas, os empresários que estão aprendendo aí com o sofrimento, aqueles empresários que estão agindo e agindo com rapidez e que estão se adaptando, né, a tudo isso. E isso tudo em confronto com aqueles que estão acomodados, né, que estão aí pensando o que fazer, ou que estão ainda, eu sempre fiz desse jeito, eu vou continuar fazendo desse jeito. Meu amigo, prepare-se, tá? Porque o continuar fazendo desse jeito já era. Você tem que mudar, né? Então você precisa pensar em como mudar. Transformação digital é uma das situações aqui. Então vamos pensar aqui em alguns hábitos, né, que já existia no consumo, já existia no consumidor, já existia em nós, mas que agora estão ficando mais fortes, mais firmes e com certeza ficará mais ainda depois da pandemia. Então alguns hábitos como por exemplo delivery de alimentação, já existia e a gente já fazia. Teve um crescimento absurdo, né, com a pandemia e vai continuar crescendo pós-pandemia. Por exemplo, né, delivery de compras, né, de entregas, já acontecia. Teve um crescimento e vai continuar crescendo mais ainda. As compras online. Quem nunca fez uma compra online? Já fizemos compras online. Então já existia, só que agora, com a pandemia, ela cresceu absurdamente e vai continuar crescendo. As transações financeiras, né, via computador, via apps, né, elas já existiam. E agora elas se intensificaram, cresceram absurdamente e vão continuar crescendo, né? Vai ser um hábito que agora sim que vai pegar de vez mesmo. Telemedicina, ela já acontecia, mas existia muito medo, tanto das empresas oferecerem a telemedicina, quanto das pessoas se consultarem via telemedicina. E existia até uma certa situação de regulamentação. De repente, estamos usando a telemedicina. E é claro, ainda tem muitas regulamentações para acontecer. Então, isso vai continuar. Já existia, cresceu e vai continuar depois. Por exemplo, aí a educação, né? Educação à distância, o ensino à distância, as aulas online, já existia, né? E muitas escolas, muitas instituições de ensino estavam preparadas, mas estavam preparadas e trabalhando com 20%, né, das suas aulas EAD. De repente, 80%, 100%. Então, já existia, intensificou-se agora e, claro, com certeza vai continuar crescendo no pós-pandemia. Home office, já existia também o home office. Já existiam empresas que tinham, né, essa flexibilidade de trabalhar em casa, né? Já existiam algumas situações, mas eram situações às vezes esporádicas ou algumas empresas. E agora? Com a pandemia, né? Cresceu absurdamente, tiveram que se adaptar, pessoas, os funcionários, quanto as empresas, em relação ao home office. Então isso vai continuar, vai se intensificar. Isso quer dizer que o presencial vai acabar? Não, não, até pela cultura humana, o humano precisa, né, da presença do outro. E ver o outro por uma tela é uma coisa, ver o outro pessoalmente é totalmente diferente, né? Então nós somos movidos à emoção. Então o presencial vai continuar sim. Então nós teremos sim as nossas reuniões. Vamos lá, as reuniões, né? As reuniões via teleconferência, né? Já existiam de uma maneira, né, menor. Agora, só Espaço Solução, praticamente todos os dias tem... eu mesmo tenho 2, 3, 4 reuniões virtuais por dia. Então, intensificou. O presencial acabou? Não. Estamos nos preparando para voltar. Muitas empresas já estão voltando, muitos escritórios já estão ali com a sua equipe, né? O comércio mesmo, como eu disse lá, o comércio online. Já existe o comércio presencial nos mercados, e não só nos mercados, mas em outros. Então, o presencial vai existir. Mas vai existir diferente. O online vai existir diferente, vai continuar existindo diferente. Então, é mais nesse sentido que eu quero chamar a atenção, de estarmos preparados para as mudanças.
A gente vai continuar fazendo churrasco? Sim. Quando? Esperamos que breve. E como vai ser esse churrasco? Né? Vamos fazer a nossa roda de samba? Vamos fazer o nosso futebol com os amigos? Vamos assistir um jogo de futebol mais pela TV do que no estádio? Então, como é que vai ser isso, né? Então, o presencial vai existir sim, ele vai continuar. Mas, de repente, de forma diferente. Se a gente pensar, por exemplo, né, em alguns escritórios, então, de repente, as pessoas trabalhavam no escritório. De repente, tinha alguns escritórios que colocavam algumas pessoas para trabalhar em casa. E também nós tínhamos a questão do coworking. Ora, então, a partir de agora, né, muitos, né, poderão trabalhar ou de casa, ou no escritório, ou no coworking. Não é? Então, olha aí. Poderão fazer reuniões ou no escritório, ou num café, ou num restaurante, ou no coworking, né, ou no shopping. Os shoppings vão se transformar. Né? Então, eu fico imaginando assim, aquela praça de alimentação barulhenta, eu acredito que vai mudar. Vai virar mais pontos de encontros mesmo, pontos de reuniões, opinião minha. Né? Então, estou imaginando essas situações. Então, os restaurantes poderão ser agora até novos lugares. Já existem muitas reuniões que são feitas em restaurantes e poderão ser muito mais agora intensificadas, com horário marcado, com menos gente, menos barulho. Então, tudo vai ser diferente no pós-pandemia. Essa é a minha opinião, essa é a visão que eu tenho. Teremos tudo mais online, o presencial não vai acabar, né? Não vai acabar não o presencial, mas muitas coisas vão mudar. E aí, gente, setores inteiros serão transformados. E você precisa ver, caro empresário, onde é que você está e se o seu setor está em transformação ou em extinção. É isso mesmo. Há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, eu fazia a reunião com a equipe e dizia: o nosso modo de trabalhar com o escritório de contabilidade vai mudar. A gente tem que mudar o nosso jeito. E a gente foi mudando, foi se adaptando. Porque tudo vai se transformar. E de repente, a gente tem que ter esse pensamento atento, porque de repente o meu trabalho pode ser extinto, o meu setor pode ser extinto, o meu negócio pode ser extinto. Um exemplo clássico, máquinas de fotografia, Kodak, lembra-se? Acabou. Aluguel de vídeos, lembra dos filmes de vídeos? Acabou, foram extintos. Só 2 exemplos assim clássicos, né, que a gente sempre lembra disso. Né? Então nós precisamos estar alertas para essas mudanças, para essas transformações, pensando, né, e se meu setor for extinto? Então você tem que ir mudando, né, e se transformando. Existe um termo aqui que está no livro do Andy Grove, né, um ponto que ele chama de ponto de inflexão estratégico. Esse livro foi escrito lá em 1996. Olha aí, quanto tempo, né? E ele fala assim, ó, que o ponto de inflexão estratégico, ele ocorre quando a estratégia de uma empresa, de uma indústria, de um setor, desaparece. Desaparece. De repente eu tinha uma estratégia, estava caminhando bem, estava aqui com os meus cenários bem desenhados e de repente desapareceu. Né? Aquela minha empresa desapareceu, o meu negócio desapareceu. E por que desapareceu? Por causa de situações inusitadas, como essa que nós estamos vivendo. Por causa da transformação digital, por causa de uma pandemia, por causa, sei lá, o quê. Mas de repente, derrete. Né? E aí? O caos domina o cenário todo. Isso foi em 96. Olha o que estamos vivendo hoje. O caos está dominando empresas, governos, pessoas, né, dominando igrejas, né? Então, a gente está assim, sem saber o que fazer, para onde a gente vai. Então, precisamos como ficar preparados para isso? Não dá para se preparar para tudo, mas a gente tem que sempre ir se perguntando.
E se acontecer isso? Ah, vamos fazer isso, mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Agora tem que ser sempre assim. Sempre foi e tem que continuar cada vez mais forte a gente fazendo aí essas perguntas. Então, o perfil do CEO, do empresário, do líder que vai de repente fazer a sua empresa sobreviver, que esse é o nosso tema, né? Será que vamos sobreviver? É aquele que precisa estar preparado para considerar em que tipo de negócio sua empresa opera, está operando, em que tipo de negócio sua empresa vai operar daqui a alguns poucos anos. Daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque tudo pode se transformar. Eu estava lendo um artigo essa semana e a pergunta que foi feita foi essa. Hoje estamos vivendo uma mudança radical, né, por uma pandemia, e hoje estamos ficando em casa por causa de um vírus, né, praticamente humanitário, né, por causa de um vírus humano, um vírus, né, que está afetando, né, a humanidade, vamos dizer assim, um vírus que surgiu assim da parte, né, sanitária, da saúde. Então estamos ficando em casa por causa disso. E ficando em casa, a gente está fazendo muito mais coisas online, né, usando a tecnologia. E se de repente, daqui a alguns anos, 3 anos, 4 anos, 2 anos, sei lá, acontece o inverso? A gente tem que ir para a rua porque acontece aí de novo um vírus cibernético, uma crise cibernética e trava tudo. Computador, celular, e a gente não consegue fazer mais nada online e a gente tem que ir para a rua. Não é? Então a gente não sabe o que vai acontecer. Então como ficar preparado? Sempre ir jogando esse cenário para frente. Sempre imaginando o que vai ser. Sempre pensando lá. Esse livro que eu falei para vocês aqui do Andy Grove, na tradução para o português, é Somente os Paranoicos Sobrevivem. Interessante, né? Porque é isso, parece que é uma paranoia, né? Não, peraí. Um vírus cibernético que trava tudo, um bug, né? Pois é, pode ser, né? E de repente transformar tudo novamente. Então precisamos sempre ficar pensando aí, agindo hoje, tomando nossas decisões hoje, trabalhando o presente, pensando sempre no futuro. E pensando sempre como é que eu vou mudar. Fazer do mesmo jeito não dá mais. Tenho que transformar. E agora onde é que eu vou investir? Tenho que investir em tecnologia. Sim, você tem que investir em tecnologia e em pessoas. Isso não quer dizer, né, que investir em tecnologia eu vou transformar tudo e viver só tecnologicamente. Não, mas você precisa investir em tecnologia. Você precisa estar dentro dessa transformação digital, fazer essa transformação digital na sua empresa, no seu negócio. Então, quanto mais tempo sua empresa demorar, nossa empresa demorar para fazer a nossa transformação digital, mais irrelevante a nossa empresa vai se tornar para o mercado. Mais irrelevante o seu setor, né? O setor inteiro vai se tornar. Mas pensa na sua empresa. Quanto mais você demorar para fazer essa transformação digital, mais irrelevante você pode se tornar com o passar do tempo. Então, não podemos ficar pensando, ficar parados, esperando para quando a pandemia passar. E nem ficar assim como, puxa, eu estou perdidaço, eu não sei onde eu estou. Não, precisa agir. Precisa tomar as decisões e as decisões rápidas. Sobreviverão aquelas que se moverem rapidamente, aquelas que inovarem constantemente. Essas são aquelas que sobreviverão nesse momento aqui pós-pandemia que estamos agora nos preparando para entrar. Porque essa pandemia realmente atingiu de uma forma absurda, né? E sem precedentes no mundo inteiro, né? A todos. E agora a gente tem que realmente pensar em como sair vivo de tudo isso. E sair vivo não é só sair vivo assim com a saúde, não. Mas fazer o nosso negócio realmente sobreviver em tudo isto.
que nós estamos vivendo. Espero ter colaborado aí com todos, né, em mais essa reflexão, né, da nossa live, né, na nossa série #Juntos Venceremos. Né, a nossa equipe Espaço Solução está sempre à disposição, né, de todos. Temos aí o Márcio e o Felipe, né, que estão à disposição aí para conduzir aí alguma coisa aí na parte comercial, e a nossa equipe, que é a equipe ISO 9001, está aí sempre à disposição de todos. Eu também me coloco à disposição. Para ir então encerrando, importante a gente recapitular, né? Que tipo de líder eu estou? Que tipo de líder eu sou? Que tipo de empresário eu sou? Aquele que está agindo? Aquele que não conhece tudo, mas está correndo atrás? Porque a gente não conhece tudo mesmo, né? A gente precisa correr atrás. Ou aquele que está esperando a banda passar, ou aquele que não sabe onde está. Então, que tipo de líder eu sou? Que tipo de empresário eu sou? Como é que eu estou trabalhando, né, tudo isso que estou vivendo agora em favor da sociedade, em favor das pessoas, em favor do meu negócio? E o que é que eu preciso mudar na minha empresa? Como é que eu preciso mudar? Na semana passada eu ainda fiz a seguinte pergunta, né? Sua empresa está preparada para se transformar? Você está preparado para mudar junto com a sua empresa, junto com o seu negócio? Então é isso daí, né? Então, com certeza, não vamos fazer mais do jeito que a gente fazia. Mudou. E a gente precisa se preparar para isso. Acompanhar essa mudança. Evoluir com essa mudança. E, é claro, trabalhar aí a transformação digital. E cada setor, cada comércio, cada empresa, cada empresa, cada negócio é que tem que pensar como é que vai introduzir a transformação digital, como é que vai fazer a transformação digital. Lembrando que transformação digital não é só parar de atender presencialmente e começar a atender delivery, não, tá? Não é só parar de vender no balcão e começar a vender online, não. Transformação digital não é só isso, não. Isso é uma das pontas da transformação digital. Transformação digital envolve muito mais, né? Envolve sistemas, né, de gestão, envolve treinamento de pessoas, envolve todas essas plataformas, né, de entregas, de estoques, envolve dados, né? Como é que eu vou armazenar esses dados, como é que eu vou trabalhar esses dados em favor do meu negócio, das vendas, enfim, né? Esse é um tema aí que realmente pode também dar uma live só para falar disso. Aí tem gente tem gente especialista nisso, né? Eu estou aprendendo muito ainda com a transformação digital, mas tem muita gente boa aí que pode nos ajudar aí a falar só sobre transformação digital. Então quero desde já agradecer a todos, né, que se dispuseram aí a esses 45 minutos a passar com a gente. Muito obrigado. Obrigado à equipe Espaço Solução, obrigado à equipe de marketing da Espaço Solução, né? Márcio, Felipe, Aline e o Vanderlei. Obrigado a todos que nos assistiram, que nos enviaram aqui mensagens, né? A gente não vai lendo, mas tiveram aqui várias mensagens, muito obrigado, né, por vocês estarem aí. E por aqueles que compartilharam também, né, com seus grupos, né, com seus amigos. E quero mandar aqui então um abraço especial aí a todas as mamães, né? Que Deus abençoe. Teremos um Dia das Mães aí totalmente diferente, né? Então estamos vivendo situações diferentes, né, nesse período de isolamento social, de pandemia, mas teremos momentos diferentes também daqui para frente, né? Então serão sim muitos diferentes, né? Então parabéns aí a todas as mamães ali da Espaço Solução, a todas as mamães aí que são nossos clientes, nossos amigos, né? Que Deus os abençoe, que sejam muito felizes, né? Se você está perto da sua mamãe, né, nesse isolamento, e está junto, vivendo na mesma casa, ótimo, né? Então vai conseguir lá dar um abraço,
né? Mas está longe, manda lá a imagem, manda uma videoconferência para ela, manda uma chamada de vídeo, manda, ou então uma chamada de telefone, né? Mas dá um jeito, ou então passa na janela dela, fala, aparece aí na janela, aparece aí na sacada, e manda um beijo, manda flores, enfim, né? Vamos agir aí com carinho também, né? Aí com as mamães. É uma data comercial? Sim, uma data comercial, mas também nos chama para a emoção, né? E nós que vivemos dos negócios, do comércio, precisamos também incentivar, né? Essas datas comemorativas para sempre estarem aí afloradas em tudo. Parabéns, mamãe. E quem tem aí a sua mamãe no céu, né? Reze por ela, né? E peça a sua bênção. Não deixe também de pedir a sua bênção para sua mamãe que está lá no céu. Um forte abraço a todos, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima live, a próxima quinta, nesse mesmo horário às 15 horas. Hashtag Juntos Venceremos.